Sejam bem-vindos ao Codefólio. Essa é a 7ª aula do nosso mini curso de Design e Prototipação com Figma e a gente vai dar os nossos primeiros passos na prototipação. Bom, o primeiro conceito que a gente precisa entender antes de partir para a prototipação é o conceito do que é um protótipo. Um protótipo é uma ideia que a gente vai criar para o nosso sistema final, para que a gente consiga visualizar como que ficaria um sistema, uma interface ou um design na sua forma final. E existem diversas formas de criar um protótipo. Pode ser um protótipo em um layout estático, um protótipo de baixa fidelidade e um protótipo de alta fidelidade, um protótipo interativo. E o Figma, ele nos fornece as ferramentas necessárias para a gente criar justamente esses protótipos de alta fidelidade, protótipos iterativos, que eles revelam a forma final, com todas as iterações que o sistema, com as iterações que a interface final, né, aquela que vai para o usuário final, ela deve conter. Então, a gente consegue desenhar essa interface exatamente como se fosse programado já e estivesse na versão final. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. Vindo aqui para a nossa tela do Figma, a gente pode ver aqui, que aqui do lado de criar, que é onde a gente cria todas as os nossos designs normais, a gente tem a função protótipo. E aqui ele fornece diversas funções para que a gente possa trabalhar justamente com essas iterações e criar protótipos onde a gente possa clicar, arrastar e eles possam realizar ações que um aplicativo, que um sistema faz. Então, a primeira coisa aqui que eu coloquei no nosso cronograma que a gente vai ver é exatamente esse painel. Aqui a gente consegue criar um ponto de partida do fluxo. O que é isso? Quando a gente tem aqui diversas telas, eu peguei uma tela de um protótipo que eu criei recentemente. Quando a gente tem diversas telas, a gente pode vir aqui nessas telas e a gente pode criar um ponto de partida e aí vai criar um flow, tá? O que esse flow permite? Quando eu clico nesse flow, ele vai abrir uma aba de visualização onde eu vou conseguir visualizar o meu protótipo, vou conseguir mexer no meu protótipo, vou conseguir clicar no meu protótipo, fazer o que eu quiser aqui na aba do Figma, sem precisar fazer o quê? Vir aqui e dar play e abrir uma outra aba e o meu protótipo aparecer aqui. Então, essa é uma facilidade do Flow. Eu venho aqui e eu crio um Flow 2 e eu consigo dar play aqui, consigo rodar o meu protótipo aqui mesmo na tela do Figma. Então, isso é uma facilidade. Uma outra facilidade que a gente tem é justamente conseguir criar protótipos que se conectam entre si, tá? Se eu quiser que esse protótipo aqui ele se conecte com esse, tá? Como assim? Se eu quiser que no momento que o usuário clicar em pré-venda, então no momento que ele clica aqui em pré-venda, ele tem que vir aqui para pré-venda, o que eu faço? Eu clico no meu pré-venda aqui, que nada mais é do que um retângulo com um texto dentro. Aqui está o grupo dele, é um retângulo com um texto, e aí eu agrupei eles. Eu clico nesse maisinho aqui, vocês conseguem ver esse maisinho aqui. Então eu clico nesse maisinho aqui e eu arrasto até vir para esse meu protótipo aqui. Para excluir é só clicar em cima e apertar em deletar. Então eu clico aqui e adiciono aqui no meu pré-venda. E aí abre esse painel aqui de iteração. Esse painel de iteração me dá diversas possibilidades de iteração entre os meus protótipos. Nesse caso, eu quero que quando o usuário clicar nesse botão, ele vai navegar até a minha Home 2 e aqui, ó, eu posso adicionar diversos
efeitos, tá? Eu posso adicionar um efeito de dissolver, eu posso adicionar um efeito de uma animação inteligente, aí eu posso escolher a minha animação aqui, vamos colocar essa aqui, por exemplo, tá? Bom, fizemos a nossa primeira animação aqui. Agora, eu quero que quando ele venha para cá, né? Quando ele clicar aqui em cartaz, eu quero que ele volte para a primeira tela. Então, eu vou clicar aqui, vou trazer até aqui e vou dizer, ao clicar, faça isso daqui, tá? Com essa animação aqui. Pronto. Agora, eu quero o seguinte, que quando ele clique em breve, ele venha para a segunda tela, certo? E aqui na segunda tela, quando ele clique em cartaz, ele volte para a primeira tela. E quando ele clica em pré-venda, ele volta para cá. E aí eu tenho um ciclo de iteração. Aí o que eu faço? Eu verifico se todos eles têm uma iteração. E aí eu consigo rodar o meu protótipo. Ó, esse aqui não tem. Então, quando ele clicar aqui, eu tenho que vir para cá. Agora a gente vai criar um flow para esses dois aqui. E a gente vai conseguir rodar. Ó, quando eu clico em pré-venda, ele vai para pré-venda. Quando eu clico em breve, ele muda a corzinha e vai para o em breve quando eu venho para pré-venda e quando eu venho para cartaz. Então, ele já é iterativo. No momento que o usuário clica, ele já muda a tela. Então, isso aqui é extremamente poderoso para quando a gente vai criar protótipos, tá? Uma outra opção que eu tenho é o seguinte. Digamos que eu queira, quando clica na minha conta aqui, vem para cá, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer ao clicar, eu posso fazer ao arrastar, enquanto pousa, ou seja, quando pousa ali o mouse em cima, quando entra com cursor, quando sai com cursor. Como assim? Ó, quando entra com cursor. Como assim? Vamos lá. Quando eu clico aqui, o que vai acontecer? Quando eu pousar, deixa eu subir aqui. Quando eu pousar, entrar com o meu mouse em minha conta, ele tem que mudar. Não funcionou. A gente vai ver o porquê. Qual que é o motivo? Porque a gente definiu isso, que a gente ia clicar aqui e ia para essa página aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Entrar com cursor, sair com cursor. Vamos colocar sair com o cursor. A gente dá um flow, a gente vem aqui e sai, viu? No momento que a gente saiu, ó, a gente entrou, saiu. No momento em que a gente saiu, ele mudou. Um outro efeito que a gente tem aqui. Quando a gente pousa em cima. Então, quando a gente pousa em cima, ele muda. Lá a gente precisava clicar e sair. Aqui é apenas aparecer. No momento que vem o cursor, né, do mouse, ele sai. A mesma coisa a gente tem enquanto pressiona ou enquanto a gente sai também do cursor. Ó, quando a gente vem aqui e sai. Quando a gente vem aqui, ó, a gente tá aqui e a gente sai. Ó. Então, ele sai. Então, existem vários efeitos que a gente pode usar para animar os nossos protótipos, deixar eles como se fosse um aplicativo interativo. Vamos aqui fazer uma outra iteração, que é vir aqui no Zootopia e falar que quando clicar nele, eu tenho que vir para cá. Então, quando clicar, eu vou navegar até a home set com o deslizar ou deslocar. Mas eu vou colocar o deslizar aqui, que dele vai dar esse efeito aqui. Beleza, então vamos vir aqui, dar play. A gente vai pro
em breve, clica aqui e ele deslizou. Por exemplo, vamos deixar esse botão aqui interativo. A gente vem aqui e fala, olha, quando ele clicar em voltar, eu quero vir para cá novamente. Então, quando ele clicar, a gente vai navegar e vai deslizar. E aí a gente vai deslizar para o outro lado. A gente pode escolher o lado em que a gente vai deslizar, a gente pode escolher várias coisas. A gente pode escolher os milissegundos, que isso vai demorar, se vai ser mais lento, vai ser mais rápido. Então, vamos lá novamente. Eu quero Zootopia, mas eu quero voltar. Então, eu volto. E aí eu posso criar um efeito nesse ir e voltar o quanto eu desejar. Então, isso é bem legal. E quando eu quiser compartilhar o meu aplicativo como se fosse um aplicativo real, eu só venho aqui, né, abro ele e consigo apresentar ele como um aplicativo real. E se eu quiser compartilhar essa apresentação, não os designs, apenas a apresentação dos protótipos, eu venho aqui em compartilhar protótipo e eu consigo enviar o link para a pessoa só vir aqui e testar esses fluxos que eu criei aqui e fazer aqui tudo certinho, apertar no pré-venda, clicar aqui, vir aqui no Zootopia, voltar, e aí ela consegue fazer isso. Tá? Apenas isso, ela não consegue abrir o editor e ver o que a gente consegue ver aqui. Ela só consegue ver os fluxos mesmo. Então, esses são os passos básicos que a gente tem de prototipação. É o mais básico, né? A gente também pode conectar uma tela à outra. Lembrando que sempre quando a gente quer alguma ferramenta, alguma opção de prototipação, a gente tem que vir aqui em protótipo. E aí a gente pode, por exemplo, falar que depois de 1000 milissegundos, a gente vai passar para essa daqui. E aí o que vai acontecer? Depois de 1 segundo, ele vai passar para o próximo. A gente consegue ver isso, ó, passou para o próximo. Então a gente consegue conectar páginas, a gente consegue conectar um elemento daqui com o outro. Então a gente cria o nosso design e depois pode deixar ele totalmente interativo e funcional. Então essa foi a nossa primeira aula de introdução à prototipação, onde a gente aprendeu alguns comandos básicos. A próxima aula a gente vai criar um aplicativo simples de notas ali com 2 ou 3, no máximo, telas para a gente aprender como fazer e como tornar esse aplicativo interativo. E depois a gente vai, por último, né, findando o curso, discutir aí algumas dicas extras de como tornar o trabalho no Figma um pouco mais fácil. Existem diversos comandos no teclado que a gente faz e torna a nossa vida bem mais simples. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.